Olá, como vão todos? Espero que todos estejamos nesse lindo mar que é a vida, né? Levando nossos barcos de forma amorosa, gentil. Igual minha netinha agora, aquela que acionou a câmera aqui. Ah, parece aquele... Gente, hoje eu vou ler, tá? Mas, né? É uma alegria, mas é terrível. Então, olha só. Paramos na parte 33. E toda vez eu falo a mesma coisa. Está acabando esse 34. livro. Agora, nós vamos ler a parte 34. Na parte 33, foi um grande acontecimento, né? Diná ficou doente. Foi para a casa do vizir, onde o filho trabalhava. O filho descobriu através da criada, aliás, não foi da criada, né? Foi da própria Diná. Mas a criada contou que Diná falou o nome de José. E descobrimos que José foi vendido como escravo e lá estava no Egito, encontrando sua prima irmã. E foi isso. Vou ler aqui o finalzinho da parte 33 e iniciar a 34, tá bom? Então vamos lá. José desviou o olhar. Nada mais me resta a fazer a não ser matá-lo, ou morrerei um covarde. Se não vingar a morte de meu pai, não serei digno desta vida e muito menos da próxima. A voz de Rimosê, que se elevara com o ódio, alertou os guardas que o dominaram e o levaram, enquanto Menache chorava nos braços do pai. Quando enfim acordei, Xeri estava sentada ao meu lado, uma expressão desolada no rosto. — O que foi? Perguntei. — Ah, senhora, começou com pressa de contar tudo o que sabia. Trago-lhe mais notícias. Seu filho e o vizir tiveram uma desavença e Rimosê está sendo vigiado em seus próprios aposentos. Dizem que o senhor está furioso e que o jovem escriba corre risco de vida. Desconheço o motivo da briga, pelo menos até agora. Quando souber, venho imediatamente lhe contar. Fiquei de pé, trêmula, mas determinada. Xeri, exigi, preste atenção, pois não quero que discuta comigo e não vou repetir. Preciso falar com o senhor desta casa. Vá e anuncie a minha presença. A criada curvou-se obediente. Ai, tem alguma coisa me incomodando. A criada curvou-se obediente, mas disse com voz tímida: não pode ir até Zafenate-Panerá do jeito que a senhora está. Deixe que lhe prepare um banho e penteie seus cabelos. Vista uma túnica limpa para que possa expor seu caso como uma dama, não como uma mendiga. Sacudi a cabeça, sentindo, de repente, temerosa do encontro que viria a seguir. Que palavras poderia usar com um irmão que não via há uma eternidade? Encolhi-me na banheira quando Xeri jogou água fria em meu corpo e inclinei-me para trás quando ela escovava e arrumava meu cabelo. Sentia-me como uma escrava prestes a ser exibida para uma fileira de compradores. Fiquei pronta. Xeri acompanhou-me à porta do salão de Zafenate-Panerá, que estava sentado
com a cabeça entre as mãos. Dener, a parteira, solicita uma audiência, disse Cheri. O vizir ficou de pé e acenou para que eu entrasse. Deixe-nos a sós, ordenou ele asperamente. Cheri e todos os que o serviam, vou repetir. Cheri e todos os que o serviam saíram. Estávamos sozinhos. Nenhum dos dois se moveu. Parados nos dois extremos do salão, um com os olhos postos no outro. Os anos tinham levado o viço de seu rosto e alguns dentes, mas José ainda estava forte e conservava os traços bonitos. Ainda era o filho de Raquel. Diná, chamou. Arati, irmãzinha, disse ele no idioma da nossa juventude. Você saiu do túmulo. Sim, José, concordei. Estou viva e surpresa por estar na sua presença. O único motivo por que vim até você, porém, foi para perguntar-lhe o que foi feito de meu filho. Seu filho tomou conhecimento da história da morte do pai e está ameaçando matar-me, respondeu José friamente. Acha que sou responsável pelos pecados de meus irmãos. O simples fato de ter me ameaçado já seria motivo bastante para uma execução. Mas considerando-se que é seu filho, vou apenas mandá-lo para longe. Ele não será prejudicado em nada, prometo, disse José com brandura. Recomendei ao rei que ele seja encarregado do governo de uma província ao norte do país, onde não estará subordinado a ninguém. Com o tempo, vai apaixonar-se pelo mar e é o que sempre ocorre. Vai construir uma vida impregnada de maresia e água salgada. E não vai querer mais nenhuma outra. Deve dizer a ele para obedecer às minhas ordens e esquecer a questão da vingança. Isso precisa ser feito de imediato, hoje à noite. Se ele levantar a mão para mim ou ameaçar-me na presença dos meus guardas, terá de morrer. Duvido que meu filho dê ouvidos às minhas palavras, disse eu tristemente. Ele me odeia, pois sou a razão de sua infelicidade. Tolice, retrucou ele, com a suprema confiança em si que despertava tanta inveja em nossos irmãos. Os homens do Egito são os que mais respeitam as mães neste mundo. Você não sabe, falei. Ele chamava a avó de mamãe. Eu nada mais era que sua ama de leite. Não, Diná, disse José. O sofrimento dele é grande demais. Isso não é verdade. Ele vai acatar seus conselhos. É preciso que ele se vá. Olhei para o meu irmão e vi um homem que não conhecia. Farei o que manda, senhor, disse eu, como se fosse uma boa criada. Mas não me peça mais nada. Deixe-me sair deste lugar, que para mim é um sepulcro. Vê-lo é voltar ao passado, onde está meu infortúnio. E agora, por sua causa, nada mais posso esperar de meu filho. José assentiu com um gesto de cabeça. Compreendo, Arati, e será como quiser, exceto que quando minha mulher voltar aos tijolos, já sonhei com o segundo filho, você precisa vir assisti-la. Se preferir, não precisará encontrar-me e será bem remunerada. Na verdade, se desejar, poderá receber seu pagamento em terras para você e o marceneiro.
Empertiguei-me diante da insinuação de que eu pudesse ser pobre e declarei: Bênia, meu marido, é mestre artífice no Vale dos Reis. Bênia? Perguntou, e seu rosto encheu-se de pesar. Este era o nome de criança de nosso irmão, Benjamim, o último filho de minha mãe, que morreu ao dar-lhe a vida. Detestava Bênia por tê-la matado, mas hoje creio que daria metade do que possuo apenas para segurar as mãos dele. Não tenho vontade nenhuma de vê-lo, disse eu com um ódio na voz que nos surpreendeu a ambos. Não pertenço mais àquele mundo. Se minhas mães estão todas mortas, então sou órfão. Para mim, meus irmãos contam tanto quanto o gado que nossa família possuía. Você e eu éramos parentes quando crianças, quando nos conhecíamos bem o bastante para compartilharmos nossos corações. Mas isso foi em outra vida. O grande salão ficou imerso em silêncio. Estávamos ambos perdidos em nossas recordações. Vou falar com meu filho, disse eu por fim, e depois irei embora. Vá em paz, respondeu José. Remosê estava deitado de bruços na cama, em seus belos aposentos. Meu filho não se mexeu, não disse palavra, nem fez qualquer sinal, demonstrando que reconhecia a minha presença. Falei para as suas costas. As janelas do quarto davam para o rio, que brilhava ao luar. Seu pai adorava o rio, eu disse, tentando conter as lágrimas. E você vai adorar o mar. Nunca mais vou vê-lo e não haverá outra oportunidade para lhe dizer estas palavras. Escute a sua mãe, que veio para se despedir. Não lhe peço para perdoar meus irmãos. Eu nunca os perdoei e jamais vou perdoar. Peço apenas que me perdoe pela falta de sorte de ser irmã deles. Perdoe-me por nunca lhe ter falado sobre seu pai. Foi uma exigência de sua avó, pois ela acreditava que o segredo seria a única maneira de mantê-lo a salvo da angústia que agora o aflige. Não sabia que o passado poderia ameaçar seu futuro. E precisamos continuar a protegê-lo das circunstâncias desastrosas de seu nascimento. Só você, eu e Zafenat Panerá conhecemos a verdade sobre sua ascendência. Ninguém mais precisa saber. Porém, agora que compartilhamos este segredo, tenho mais para portar-lhe. Remosê, seu pai chamava-se Chalém, e era tão belo quanto o pôr do sol que lhe deu o nome. Escolhemos um ao outro por amor. O nome que dei a você em meu coração foi Bar Shalem, que significa filho do pôr do sol. E seu pai viveu em você. Sua avó chamou-o de Remosê, tornando-o um filho do Egito e do Deus Sol. Nas duas línguas e em ambos os países, você foi abençoado pelo grande poder dos céus.
Seu futuro está escrito em seu rosto. E rezo para que tenha a plenitude dos anos que foram negados a seu pai. Que você encontre a felicidade e a serenidade. Lembrarei de você pela manhã e à noite, todos os dias, até eu fechar os olhos para sempre. Perdoo todos os seus pensamentos cruéis a meu respeito e as pragas que possa lançar contra o meu nome. E quando, enfim, você me perdoar, proíbo-o de sofrer um instante que seja de remorso por minha causa. Peço-lhe que lembre apenas da bênção que lhe deixo agora, Bar Shalem Remosê. Meu filho não saiu do leito, nem pronunciou uma palavra sequer. E eu fui embora, com o coração partido, mas livre. Capítulo 5. Voltar para casa foi como renascer. Enterrei o rosto nos lençóis de minha cama e passei as mãos em todos os móveis, todas as plantas do jardim, encantada por encontrar as coisas no mesmo lugar onde as havia deixado. Kia entrou e deu comigo abraçada a um jarro de água. Mandei-a avisar a Merit que eu estava de volta e, em seguida, dirigi-me à oficina de Benia, andando o mais rápido que pude. Meu marido viu-me chegando e correu ao meu encontro. Parecia que havíamos ficado afastados por muitos anos, em vez de dias. Você emagreceu, mulher, disse ele em voz baixa, acolhendo-me em seus braços. Fiquei doente na cidade, expliquei, mas já me recuperei. Examinamos o rosto um do outro. Algo mais aconteceu. Benia falou enquanto seus dedos percorriam minha testa e descobriam vestígios dos abalos dos últimos dias. Você voltou para ficar, minha amada? Perguntou, e eu compreendi a razão das olheiras escuras sob seus olhos. Tranquilizei-o com um abraço que nos valeu um coro de assobio dos homens da oficina. Vou para casa assim que puder, disse ele, beijando minhas mãos. Fiz que sim com a cabeça, feliz demais para dizer o que quer que fosse. Merit esperava-me com pão quente e cerveja quando cheguei em casa. Ao ver-me, porém, exclamou: "O que fizeram com você, irmã? Está magra como um caniço e com olhos de quem chorou rios de lágrimas." Contei-lhe sobre minha febre e sobre a briga de Remosê com seu amo. Ao saber que meu filho havia sido transferido para o norte, os olhos de minha amiga encheram-se de compaixão. Depois de comermos o que Merit havia trazido, ela fez com que eu me deitasse e massageou meus pés. Todo o pesar das últimas semanas foi se dissipando à medida que ela comprimia meus dedos e aninhava meus calcanhares entre as palmas de suas mãos. Quando me senti em paz e tranquila, pedi-lhe que se sentasse ao meu lado e tomei-lhe a mão ainda quente e macia de óleo. Contei-lhe o resto do que me havia acontecido em Tebas, inclusive o fato de Zafenat Panerá, o braço direito do rei, ser meu irmão José. Merit escutou muito quieta,
observando minha fisionomia enquanto eu narrava a história de minhas mães, a história de Chechem e o assassinato de Chalem. Minha amiga não se moveu, nem emitiu qualquer som, mas seu rosto revelava o que se passava em seu íntimo e expressava horror, raiva, solidariedade e compaixão. Quando terminei, ela balançou a cabeça. Entendo por que não me contou isso antes, comentou melancólica. Quisera tê-la ajudado a carregar esse fardo de sofrimento desde o começo. No entanto, agora que me confiou seu passado, ele estará bem seguro. Sei que não precisa que lhe jure segredo, ou não me teria contado coisa alguma. Minha querida, disse ela segurando minha mão e pousando-a em seu rosto. Estou muito lisonjeada por ter sido escolhida para guardar essa história de dor e coragem. Em todos esses anos, nenhuma outra filha me teria feito mais feliz e mais orgulhosa do que você. Agora que sei quem é de fato e quanto a vida lhe custou, sinto-me honrada por tê-la entre as pessoas que amo. Depois de uns momentos de reconfortante silêncio, Merit juntou seus pertences e aprontou-se para sair. Vou-me embora para que tenha tempo de preparar-se para a chegada de Bênia, disse ela, minhas mãos nas suas. As bênçãos de Ísis, as bênçãos de Hathor, as bênçãos de suas mãos, de suas mães, perdão. Antes de atravessar a porta, porém, o rosto da minha amiga readquiriu um ar travesso, e com um olhar malicioso ela disse: volto amanhã para ver você. Veja se consegue sair dessa cama até lá, para variar, e prepare alguma coisa para comermos, está bem? Pouco depois, Bênia chegou apressado e deitamo-nos na cama, ainda por fazer como dois jovens apaixonados, ofegantes e cheios de sofreguidão. Emaranhados nas roupas um do outro, dormimos o sono urgente dos amantes que se reencontraram. Acordei no meio da noite, surpresa e sorridente, quase não querendo voltar a dormir para continuar saboreando a alegria de estar em casa. Depois do meu retorno, nunca mais perdi de todo a veneração pelos prazeres mais comuns da vida. Acordava antes de Bênia para poder contemplar seu rosto e rezar silenciosamente em agradecimento. Às vezes, enquanto andava até a fonte ou arrancava mato do jardim, enchia-me de júbilo ao constatar que passara um dia inteiro sem sentir o peso do passado esmagando meu coração. O canto dos pássaros levava-me às lágrimas, e cada nascer do sol parecia um presente feito de encomenda para os meus olhos. Quando o mensageiro do vizir bateu a nossa porta, como eu sabia que um dia iria acontecer, fiquei paralisada, receando ter de partir, mesmo que por um único dia. Para meu alívio, porém, a carta não exigia minha presença na mansão da margem oriental. O sonho de José se realizara e nascera-lhe um segundo filho. Este, entretanto, foi tão rápido que Asnaat não teve tempo de chamar-me antes que aquele a quem deram o nome de Efraim viesse ao mundo.
Embora não lhe tivesse prestado serviço algum, Zafenate Panerá mandou-me de presente 3 peças de alvíssimo linho. Bênia perguntou-me qual a razão para um presente tão generoso. E contei-lhe tudo. Era a 3ª vez que eu verbalizava a história inteira. A primeira havia sido para Venrero, a segunda para Merit. Desta vez, porém, meu coração não disparou, nem meus olhos se encheram de lágrimas. Era simplesmente uma história que pertencia a um passado remoto. Depois de me escutar, Bênia tomou-me em seus braços para consolar-me e aninhei-me no abrigo de paz que existia entre suas mãos e o pulsar de seu coração. Bênia era a rocha sobre a qual minha vida se mantinha firme, e Merit era meu manancial. Entretanto, minha amiga pertencia a uma geração anterior, e a idade já estava cobrando seu preço. O último dos seus dentes caiu, e ela alegou que estava contente por isso. Acabaram-se as dores, disse rindo, e acabou-se a carne também, e encolheu os ombros, desconsolada. Mas a nora, Chifré, passou a cortar e amassar toda a comida, e Merit manteve-se bem disposta, continuando a apreciar sua cerveja e seus gracejos, como sempre fazia. Ajudava-me em muitos partos, alegrando-se com o sorriso dos recém-nascidos, chorando com as mortes que cruzavam nosso caminho. Fizemos inúmeras refeições juntas, e eu sempre saía rindo de sua mesa. Sabíamos que seus dias estavam contados, e dizíamos adeus uma à outra sempre que nos separávamos. Entre nós, nada ficava por ser dito. Veio a manhã em que Kia surgiu à nossa porta, avisando que Merit não conseguira levantar-se da cama. Estou aqui, minha querida irmã, disse eu quando cheguei a seu lado, mas minha velha amiga não podia mais me cumprimentar. Não conseguia se mexer de modo algum. O lado direito do rosto estava caído e ela estava respirando com dificuldade. Devolveu a pressão dos meus dedos em sua mão esquerda e piscou os olhos para mim. Ah, minha irmã, falei procurando não chorar. Merit fez um pequeno movimento e pude ver que, mesmo à beira da morte, estava tentando consolar-me. Não podia ser assim. Olhei dentro de seus olhos e consegui esboçar um sorriso de parteira. Conhecia meu ofício. Não tenha medo, sussurrei. Está quase na hora. Não tenha medo. Seus olhos são fortes. Não tenha medo, boa amiga. A ajuda já vem. Não tenha medo. Anubis é um doce companheiro. Não tenha medo. As mãos da parteira são hábeis. Não tenha medo. A terra está a seus pés. Não tenha medo, mãezinha. Não tenha medo, mãe de todos nós. O corpo de Merit
descontraiu-se e ela fechou os olhos. Cercada de filhos e filhas, netos e netas, suspirou o único longo suspiro. Vento entre os caniços e se foi. Juntei-me às mulheres no agudo e pungente lamento fúnebre que avisava toda a vizinhança do falecimento da amada parteira, mãe e amiga. Crianças começavam a chorar ao ouvi-lo, e homens esfregavam os olhos com os punhos úmidos. Eu estava desolada, mas achava consolo no último presente de Merit para mim, pois junto a seu leito de morte eu me tornara parte de sua família enlutada. Na verdade, fui tratada como a parenta mais velha e deram-me a honra de banhar seus braços e pernas emurchecidos. Envolvi seu corpo com o mais puro linho do Egito, o meu presente. Acomodei seus membros na posição curvada da criança prestes a nascer e sentei-me junto dela durante toda a noite. Ao amanhecer, levamos Merit para o descanso final em uma gruta no alto de uma colina que se elevava acima das tumbas de reis e rainhas. Seus filhos enterraram-na com seus colares e anéis. Suas filhas enterraram-na com um fuso de fiar, sua tigela de alabastro e outras coisas de que gostava. Mas o estojo de parteira de nada serviria na vida depois da morte, e passou aos cuidados de Chifre, que segurou os instrumentos de Merit com reverência, como se fossem de ouro. Merit foi sepultada com canções e lágrimas, e no caminho de volta para casa, rimos em sua homenagem, lembrando como gostava de surpresas, de anedotas, de comida e de todos os prazeres do corpo. Esperava que continuasse a desfrutar tudo isso na vida futura, que ela acreditava ser muito parecida com a deste mundo, só que imortal e eterna. Aqui ficamos. Emocionante essa parte, né? Eu me emociono sempre, mas eu sou uma chorona de nascença. Então tá, queridos. Eu marquei aqui uma passagem dessa parte que eu li, em que a Diná disse assim, que ela contou a história pela terceira vez, mas o coração dela não disparou e nem os olhos dela encheram de lágrimas, porque era simplesmente uma história que pertencia a um passado remoto. É muito bom a gente ler esse tipo de coisa, né? Porque a gente pensa o seguinte, quando a gente consegue contar uma história, por mais triste que seja, por mais dolorosa que ela seja, e por mais traumática que ela tenha sido na nossa vida, quando a gente consegue fazer isso de forma serena, eu não estou dizendo que não haja sentimento, porque o sentimento existe sobre tudo aquilo que aconteceu, mas quando a gente consegue contar uma história que passamos sem ter lágrimas, sem ter palpitações, e encará-la simplesmente como alguma coisa que pertence ao passado, significa realmente que nós conseguimos nos perdoar e perdoar
a todos aqueles que estiveram envolvidos nesta história. E isso é muito bonito. E isso é muito positivo para a nossa vida. Eu não estou dizendo que é fácil, porque não é. Aprendermos a lidar com todo esse emaranhado de emoções naturais de qualquer ser humano é muito difícil. Mas nós estamos num processo evolutivo. Somos seres espirituais vivendo essa vida material, como alguém já disse uma vez. E nós conseguiremos um dia. Conseguiremos pegar todas as pérolas belíssimas que fazem parte da nossa vida, são as nossas alegrias, são os nossos afetos, são os nossos amores, são todas as coisas com as quais a gente conviveu em nossa vida e sentiu felicidade e amor, plenos e puros. E nós conseguiremos olhar aqueles nós, como Diná disse atrás, em alguma parte que eu li lá atrás, vendo cada nó que separa essas pétalas apenas como algo que pertence ao passado. E é isso que faremos. Tentaremos todo dia um pouquinho. Ao contar uma história, ao lembrar alguma coisa que nos fere, que nos magoa, seja em qualquer lugar que for, seja no fundo do nosso coração, nós nos lembraremos que podemos nos perdoar. Podemos perdoar este passado e adquirir uma nova vida, uma vida banhada de serenidade, de certeza que o amor nos acolhe e que somos merecedoras e merecedores desse amor infinito. Fiquem bem. Muito obrigada por estarmos aqui, reunidos. Um grande e afetuoso abraço.